Boa tarde, senhoras e senhores. A gente tem o prazer de receber aqui conosco no TRF o professor Gustavo Binemboim, que é professor, doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor adjunto de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade do Estado de Janeiro e também Master of Law pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Professor dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, professor de Direito Constitucional da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, advogado e procurador do Estado do Rio de Janeiro. O professor vai conversar conosco sobre o Poder Judiciário e a sua relação dialógica com a sociedade, a gestão estratégica da comunicação. Professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu devo as minhas primeiras palavras proferi-las em agradecimento ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o que faço na pessoa da sua presidente, a desembargadora Marga Tessler, ao Ibrajus, na pessoa do desembargador Vladimir Passos de Freitas, e também ao Dr. Eduardo Weber, o diretor de Recursos Humanos aqui do TRF4. Esse convite surgiu da parte da desembargadora Marga, por força de uma palestra que eu proferi no Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado ano passado na cidade de Aracaju, realizado, como sempre o é, sob os auspícios do Conselho Nacional de Justiça, em que tive essa honra de ser convidado pelo então presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, para abordar a questão do Poder Judiciário e da comunicação social. É um tema extremamente complexo, delicado, espinhoso, e a forma pela qual eu entendi adequado principiar a sua abordagem tem que ver com a mesa redonda que concluiu os trabalhos deste seminário no dia de ontem, em que se falou sobre a memória do Poder Judiciário. E tive muita satisfação em ouvir a doutora Andréa Castro Dias, citando o Rui Barbosa, lembrar que um país que não conhece o seu passado e não preserva a sua memória não tem apenas passado, não tem também um futuro. Embora o tema do seminário seja a atualidade e o futuro da administração da justiça, creio que é necessário dar um passo atrás no tempo e tentar realizar uma espécie de linha comparativa entre dois momentos históricos do Poder Judiciário brasileiro. O momento inicial a que eu me refiro remonta ao distante ano de 1969. Mais especificamente, em janeiro de 1969, a junta militar que governava o país fez publicar um decreto aposentando compulsoriamente os ministros do Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal, então vice-presidente da Corte, presidente do TSE, Evandro Lins e Silva e Hermes Lima. E num documentário que vem sendo veiculado pela TV Justiça, narrado esplendidamente pelo nosso eterno ministro Sepúlveda Pertence, ele conta a história de quando Vitor Nunes Leal recebeu essa notícia. Ele se encontrava em reunião com um especialista estrangeiro em tecnologia da informação e tratava justamente do projeto de informatização do Supremo Tribunal Federal, quando, alertado por amigos, ligou o rádio e, na Voz do Brasil, recebeu a notícia de que o governo militar o havia aposentado compulsoriamente. Ao que Vitor Nunes, com a verve e o espírito de praxe,
dirigiu-se ao seu interlocutor estrangeiro e disse a ele: podemos continuar a conversar, porque o assunto me interessa muito, está muito interessante, mas eu não mais na condição de ministro e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento não houve reação da opinião pública, dos meios de comunicação, nem da sociedade civil brasileira. Talvez aquele momento tenha representado o exemplo mais paradigmático de um modelo institucional de subordinação do poder judiciário ao poder executivo na história do Brasil. O segundo momento histórico a que eu me refiro seria justamente o ano passado, durante o julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Tenho para mim que aquele momento representou simbolicamente todo um processo pós-Constituição de 1988 de ascensão institucional do Poder Judiciário, que de um mero departamento do Poder Executivo se tornou, de fato, um poder da República. Majoritariamente, o Supremo Tribunal Federal foi celebrado, incensado pela opinião pública, pela independência dos seus membros e pela força institucional com que condenou ex-ocupantes de cargos elevados do Poder Executivo, cujo partido político ainda se encontrava, como ainda se encontra, no poder. É um momento em que os julgamentos da Suprema Corte, na sua formação plenária, são transmitidos ao vivo pela TV Justiça. A Rádio Justiça, em todas as mídias, transmite notícias livremente, sem cortes e sem censura, sobre o funcionamento do Poder Judiciário de todo o país. E não seria um exagero dizer, diferentemente do que acontece em alguns países nossos vizinhos da América Latina, o Brasil é um país em que não há risco institucional de qualquer espécie de intervenção do Poder Executivo e do Poder Legislativo no funcionamento operacional, jurisdicional e no funcionamento administrativo do Poder Judiciário. Nada obstante isso, o Poder Judiciário, e vai aqui, evidentemente, uma visão pessoal de alguém que já há alguns anos milita como operador do direito e acadêmico da área, o Poder Judiciário brasileiro tem perdido clamorosamente as suas disputas institucionais perante a opinião pública e perante os meios de comunicação no país. Não raras as vezes é possível ler, ouvir e ver jornalistas se referindo ao Poder Judiciário, ora como refém da opinião pública, nas grandes questões que lhe incumbe decidir, ora como um poder fechado, corporativo, preocupado apenas com os seus próprios privilégios. Há aqui uma questão preliminar muito complexa, que é a da relação entre a independência judicial e a opinião pública. Evidentemente que, de um lado, todos nós sabemos que os magistrados não podem fazer ouvidos moucos à opinião pública. As instituições, num Estado democrático de direito, dependem do crédito público para se legitimarem, e nós, afinal, entendemos que a participação da sociedade nas disputas judiciais é condição do reconhecimento da própria autoridade das decisões finais do Poder Judiciário. É conhecida a metáfora do professor alemão Peter Heberle da Sociedade Aberta de Intérpretes da Constituição, que vem se desenvolvendo no Brasil, um processo certamente não linear, mas significativo, de participação de diversos setores da sociedade nas discussões travadas perante o Poder Judiciário. O incremento da participação social, por exemplo, nos processos de controle de constitucionalidade, por via dos amici curiae,
as audiências públicas que dão visibilidade a grandes questões técnicas ou de grande repercussão econômico-social, tem sido uma prática que tem incrementado o grau de legitimidade do Poder Judiciário aos olhos da sociedade brasileira. A própria transmissão ao vivo, o televisionamento das sessões do plenário do Supremo, as transmissões de sessões de diversos órgãos fracionários e plenários de tribunais regionais e estaduais no Brasil, na internet, tem tido esse papel de fomentar o debate público em torno da função judicante e das grandes questões de conteúdo enfrentadas e decididas pelo Poder Judiciário. Mas, de outro lado, evidentemente que parte da função jurisdicional é o encargo de tomar decisões impopulares. Cabe aos juízes, e essa é uma das razões do insulamento político da magistratura, da proibição da associação a partidos políticos, da associação a facções econômicas e sociais, cabe aos magistrados cumprirem esse objetivo, de certa forma utópico, mas, na medida do possível, alcançável, de um ideal de imparcialidade, de equidistância das opiniões dominantes. E, certamente, por vezes, o que se espera do judiciário é a capacidade de atuar como uma instância de poder contramajoritário, defender minorias, afirmar o inafirmável por qualquer político, deve ser a missão do magistrado, e, para isso, ele é cercado das garantias que lhe confere a Constituição. Certamente não há resposta binária fácil para esse dilema entre o grau de permeabilidade que o judiciário deve ter às demandas populares e à pressão da opinião pública, em todas as suas matizes, considerado, inclusive, o poder da mídia e as diferenças entre opinião pública e opinião publicada, e o quanto de independência deve restar diante de demandas que colocam os juízes numa posição impopular, antipática, que eu resumiria numa situação contramajoritária. A minha exposição não tem por objetivo oferecer respostas a essa questão. O título da palestra, que é a relação do judiciário com a sociedade, uma relação necessariamente dialógica, e a gestão estratégica da comunicação social, tem um outro objetivo. O meu objetivo é apenas chamar a atenção para uma circunstância que me parece evidente na administração da justiça brasileira em todos os níveis. Não existe, no Brasil, uma visão da comunicação social dentro do Poder Judiciário como uma necessidade permanente, estratégica, dotada de determinado grau de profissionalização e institucionalização. Em geral, a comunicação social feita por magistrados em todos os níveis, da mais alta Corte de Justiça do país, passando pelo CNJ, os tribunais superiores, os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais, ela é, em geral, pela forma como essas instituições se construíram, uma comunicação episódica, reativa e, normalmente, personalística. É episódica porque ela não estabelece uma relação contínua com os meios de comunicação, com as redes sociais, com a sociedade civil, de maneira geral. É reativa porque ela é normalmente voltada a apagar incêndios, a dar explicações sobre acusações, muitas vezes injustas, lançadas contra o Poder Judiciário. E é personalista, porque ela normalmente oscila ao sabor do temperamento, da personalidade, do estilo de cada gestor público, normalmente de cada presidente de tribunal. Evidente que eu não imagino uma comunicação sem face, né, uma voz sem timbre, mas é necessário pensar-se nas consequências que esse baixo grau de institucionalização e de profissionalização na gestão da comunicação social
do Poder Judiciário com a mídia, com os meios de comunicação, com a sociedade civil, com os demais poderes, repercute na própria entrega da prestação jurisdicional. Como isso interfere no grau de independência dos magistrados, na capacidade do Poder Judiciário cumprir adequadamente a sua missão constitucional. A minha premissa fundamental nessa exposição é de que, no atual contexto de uma sociedade da informação, do poder da imprensa e das redes sociais, não há como o Poder Judiciário possa abrir mão de ter uma estratégia de comunicação institucionalizada e profissional. O Poder Judiciário precisa saber ouvir os anseios da sociedade, sem, contudo, tornar-se refém da opinião pública. O que fazer, então, diante desse quadro, que é a minha premissa fática, que pode estar certa ou errada? A minha premissa é de que há um déficit de comunicação e um déficit de gestão estratégica na relação de comunicação do Poder Judiciário com os meios de comunicação e com a sociedade de forma mais ampla. Como é que isso se enfrenta? E essa é uma exposição que convida, evidentemente, ao debate, eu estarei pronto a debater com todos os senhores. Como é que se enfrenta essa questão? Eu acho que o primeiro ponto a ser considerado é ilustrado por uma anedota que se conta sobre um jornal que, em determinado estado da Federação, não foi o Rio Grande do Sul, publicou na sua manchete a seguinte notícia: metade da Assembleia Legislativa do Estado é corrupta. Grande indignação dos deputados, uma reação dos próprios meios de comunicação, até que se decidiu ingressar-se com uma ação em que se buscava a retificação da notícia. A retificação foi deferida pelo magistrado e, no dia seguinte, o mesmo jornal deu como manchete: metade da Assembleia Legislativa do Estado não é corrupta. O que é que essa anedota ilustra? Os dias de hoje, isso é quase um truísmo, é quase uma afirmação acaciana. Nos dias de hoje, não é possível a nenhuma instituição republicana ignorar ou calar-se, mais do que isso, deixar de ter uma visão estratégica em relação à comunicação social. O fundamento de legitimidade da atuação do Poder Judiciário não é a Constituição. O Estado democrático de direito é baseado numa premissa de que as normas constitucionais valem e gozam de supremacia sobre todas as demais. É preciso ao Poder Judiciário se desencastelar e topar a discussão com a sociedade civil, pautar as discussões com os demais poderes, pautar as discussões com a mídia. É preciso que o Poder Judiciário esteja preparado para isso, mas isso não se faz nem episodicamente, isso não se faz de maneira amadora, isso não se pode fazer de maneira personalista e nem de maneira meramente reativa. Então, ponto inicial da minha exposição é de que é preciso uma compreensão de que, tal como a informática, a tecnologia da informação, há quase 10 anos atrás, como se viu aqui, mais do que isso, o processo eletrônico, a experiência inicial tem 9 anos, mas muito mais do que isso, projeto de informatização já discutido pelo ministro Vitor Nunes Leal lá em 1969, tal como isso se tornou prioridade num determinado momento, até determinando a alocação de recursos públicos, determinando qualificação de pessoas, determinando um investimento na qualificação dos próprios magistrados a lidarem com essa nova realidade, é preciso que a comunicação se integre a um planejamento global e regional, evidentemente, porque há temas que interessam ao judiciário e à sociedade no âmbito nacional, e outros temas de interesse regional ou local que informem e viabilizem essa política de comunicação do Poder Judiciário
com os meios de comunicação e com a sociedade. Eu subdividiria, daqui para diante, a minha exposição em duas vertentes, que eu chamo de uma política de comunicação introversa, voltada ao diálogo interno do Poder Judiciário consigo próprio, com os seus magistrados, com os seus servidores, e uma segunda vertente de comunicação extroversa ou externa, voltada à relação com os meios de comunicação e com a sociedade em geral. Comunicação interna ou introversa tem por objetivo ampliar o grau de visibilidade das boas práticas do Poder Judiciário, envolver magistrados e servidores no domínio e no tratamento adequado das informações, dos dados. E aqui, sem dúvida nenhuma, me parece que o Conselho Nacional de Justiça tem tido um papel relevante. Dar visibilidade, por exemplo, como se deu na gestão do ministro Aires Brito, aos gargalos relativos, por exemplo, a ações de improbidade. Discutir um problema crônico do judiciário brasileiro, em todos os níveis, que são as ações que envolvem prestações na área da saúde. Discutir severamente o andamento das ações civis públicas em áreas importantíssimas para a sociedade brasileira, como na área ambiental, dar visibilidade a iniciativas como a Vara Ambiental da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Tudo isso pode gerar um sistema de incentivos positivos que envolva boas práticas, que envolva divulgação de informações e, por que não, a atribuição de premiações, sanções premiais a servidores e magistrados que se destaquem nas suas respectivas áreas de atuação. Um dos exemplos que mais me chocou recentemente em relação a esse problema dialógico interno no Poder Judiciário foi a recente decisão do Conselho Nacional de Justiça relativa a eventos, seminários e divulgação de informações entre magistrados. Para os senhores terem ideia, já pelo terceiro ano consecutivo, eu sou membro da comissão julgadora do Prêmio Inovari, que ano passado, com toda a justiça, premiou duas práticas valorosas aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e, em função dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça, sem que houvesse um diálogo, realmente um debate público com as instâncias do Poder Judiciário interessadas na questão, simplesmente o Instituto Inovari não pode mais dar premiações em dinheiro, nem premiações que tenham algum valor econômico aos magistrados autores das práticas premiadas. O Poder Judiciário se encontra inviabilizado de estabelecer parcerias, enquanto os demais poderes o fazem livremente, que proporcionem aos magistrados acesso a eventos nacionais e internacionais para a discussão de temas relevantes. Ou seja, vamos isolar o Poder Judiciário da sociedade, impedindo que sejam realizados seminários, encontros, porque, na visão que prevaleceu, o judiciário independente é o judiciário isolado, é o judiciário que se coloca como algo inatingível pela sociedade, ou, pior do que isso, como se a independência do magistrado dependesse da não realização desses eventos. Evidentemente que há muitas divergências nessas matérias, e também não deixo de reconhecer abusos praticados em algumas instâncias, mas é claro que essa era uma situação em que poderia ter sido, por exemplo, realizada uma grande consulta pública, em que os excessos seriam banidos, mas os eventos seriam assegurados, e eventos, e posso dar meu testemunho, eventos absolutamente republicanos, que só contribuem para a qualificação de todos aqueles que deles participam. Numa segunda vertente, a que eu chamo de comunicação extroversa, nós temos que ter a ideia de que trata-se de uma instância necessariamente bidirecional, uma via de mão dupla. Me refiro à comunicação do judiciário com a sociedade e à comunicação da sociedade com o Poder Judiciário.
Primeira linha, comunicação do Poder Judiciário com a sociedade, me parece que já caminhamos bastante no desenvolvimento de mecanismos que incrementem o grau de transparência dos trabalhos judiciários, que ampliem a visibilidade das ações do Poder Judiciário e que diminuam o déficit cognitivo da sociedade em relação às decisões judiciais. Sempre me parece pouco, sempre me parece insuficiente o trabalho da justiça nesse campo. E é claro, os magistrados e servidores estão sempre assoberbados com a estiva dos processos judiciais. E é nesse sentido que pensar estrategicamente a comunicação é agir estrategicamente com vista à obtenção de resultados. É claro que os fins serão estabelecidos por quem cuida da atividade fim, os magistrados, mas os meios devem ser providos por profissionais capacitados a realizá-los. Lidar com a opinião pública, lidar com os meios de comunicação, é algo que há muito tempo deixou de ser tratado por amadores. Então, um dos prêmios que o Inovare entregou ano passado foi, por exemplo, a Justiça da Infância e da Juventude da comarca de Serra, no Espírito Santo, que fez um projeto sobre adoção tardia. A juíza da Infância e da Juventude, por ela própria, fez uma parceria com as rádios locais, com a TV local. Não sei se o CNJ hoje em dia permitiria essa parceria, mas fez uma parceria com os comerciantes e empresários locais, porque ela detectou um problema que é crônico de toda a sociedade brasileira. A adoção de crianças com mais de 3 anos é uma dificuldade. E o que ela fez? Ela encontrou tempo da vida pessoal dela para, nos fins de semana, com pais que adotaram crianças com mais de 3 anos, ir a shopping centers, fazendo palestras na antessala de cinemas, de teatros, colocou isso nas rádios para darem o seu depoimento de que é uma adoção possível, de que as famílias são felizes, de que essas crianças têm, evidentemente, uma problemática emocional diferente, mas de que isso pode trazer bons resultados. E os percentuais de sucesso na adoção de crianças depois de 3 anos, depois dessa iniciativa, aumentaram significativamente naquela vara da comarca de Serra. São exemplos simples de iniciativas que passaram pela comunicação social do Poder Judiciário com a sociedade. Na outra via da sociedade com o Poder Judiciário, é claro que os desafios são muito maiores. Abrir-se à participação popular é sempre um desafio para um poder que foi estruturado na sua gênese como um poder ligado à nobreza, um poder distanciado da sociedade e um poder eminentemente técnico. Mas me parece que já se tem no Brasil essa noção de que o juiz não é uma mônada ensimesmada, de que ele depende das informações, depende dos inputs, dos insights trazidos pela sociedade civil, e de que isso não contamina a pureza da sua convicção. Ao contrário, o desafio é dar novas respostas. Eu tenho dito isso, entrei num debate lá com o ministro Carlos Veloso e com um professor da Universidade de São Paulo, filho do professor Zé Afonso da Silva, Virgílio Afonso da Silva, que defendia o fim do televisionamento, mais ainda do televisionamento ao vivo, mas o fim do televisionamento das sessões do Supremo Tribunal Federal, o que fatalmente sinalizaria para todos os tribunais do país, né, que os julgamentos, mesmo em casos que não envolvam segredo de justiça, não devem ter a sua audiência amplificada, que é o que faz a TV Justiça. Eu tenho dito que é claro que a presença da audiência, de alguma forma, interfere no ânimo dos juízes. É claro que há uma avaliação por parte de alguns advogados que essa interferência pode ser ruim, sobretudo quando os casos são decididos contrariamente aos interesses defendidos pelos meus colegas advogados. Mas o que eu tenho dito é que apenas a presença da opinião pública, como numa grande audiência feita
num julgamento transmitido ao vivo pela televisão e reproduzido nas demais instâncias de comunicação social, como nas redes sociais, na internet de um modo geral, faz com que apenas todas as vezes que o judiciário deva tomar decisões de caráter contramajoritário, deva expor-se à impopularidade, força apenas o arco do ônus argumentativo no sentido de explicar, no sentido de, pedagogicamente, fazer-se compreender pela sociedade, diminuindo o déficit cognitivo em relação à fundamentação técnica das suas decisões. Um último ponto, eu tenho aqui 5 minutos, um último ponto que eu destacaria diz respeito não apenas aos membros do Poder Judiciário, seus servidores, mas à sociedade como um todo, e talvez seja o ponto mais delicado dessa minha exposição. Eu entendo que todas as vezes que a imprensa, de modo geral, critica determinadas vantagens remuneratórias ou funcionais, e algumas vezes, por vezes, até certas prerrogativas institucionais da magistratura, que o que há ali é um diálogo entre ausentes. Eu me lembro, e isso me causou uma impressão realmente extraordinária, quando estudei nos Estados Unidos, já não saberia dizer em qual grande rede de televisão, se foi na CNN, na Fox, pouco importa. Eu me lembro de ter assistido um programa inteiro de entrevista com um ministro, Justice, da Suprema Corte dos Estados Unidos, se eu não me engano, foi o juiz Stephen Breyer, acompanhado de um economista contratado como consultor da Suprema Corte, em que o tema era a discussão sobre remuneração da magistratura federal nos Estados Unidos da América. E esse tema foi tratado de forma absolutamente técnica, em que os economistas e o ministro Breyer explicaram à opinião pública norte-americana quais seriam as consequências da não concessão de um determinado aumento postulado pela magistratura, em termos de perda de atratividade da carreira. Isso já comprovadamente em diversos estados que tinham praticado esse nível remuneratório menor. Atração para a advocacia, atração para a academia, que remunera muito bem nos Estados Unidos, atração para outras carreiras do setor público ou do setor privado. Os jornalistas, enfurecidos, encheram o ministro e o economista de perguntas, e as respostas eram todas técnicas. Era preciso explicar, e acho que é preciso no Brasil se fazer esse exercício, e talvez o CNJ pudesse cumprir esse papel no Brasil, de antes de se colocar como um órgão meramente correicional, ser um verdadeiro órgão de governança nacional, do ponto de vista administrativo da magistratura. De explicar, por exemplo, que a tão decantada superioridade remuneratória dos servidores do Poder Judiciário em relação aos trabalhadores da iniciativa privada, por exemplo, a diferença em relação à estabilidade, que isso é uma opção, foi uma opção da sociedade brasileira por um investimento institucional na construção de um poder judiciário verdadeiramente independente, eficiente e independente. Talvez pudessem ser feitas comparações com outros países da América Latina em que o judiciário não tem essa independência, o que coincide com servidores não qualificados e não valorizados e com magistrados mal remunerados e sem as garantias institucionais essenciais ao exercício da função judicante. Esse exemplo norte-americano pode nos inspirar a que a defesa das prerrogativas, a defesa de um patamar remuneratório digno, a valorização dos profissionais que, com a sua dedicação, com o seu idealismo, constroem o Poder Judiciário brasileiro, não soe, como ainda soa na sociedade brasileira, como uma mera defesa corporativa de interesses. Eu entendo que essa comunicação social do Poder Judiciário com a sociedade, inclusive em temas que envolvam defesa de prerrogativas, defesa de vantagens e defesa de remuneração, deva ser colocada num outro patamar, e essa comunicação social deva integrar o
planejamento estratégico do Poder Judiciário, tal como a organização judiciária, tal como a construção de instalações físicas, tal como o investimento em tecnologia da informação. É preciso qualificar as pessoas, é preciso preparar magistrados e servidores para essa nova etapa da vida institucional do Poder Judiciário, e isso, a meu ver, não é algo dissonante, incompatível, eu diria nem complementar à função do Judiciário. Me parece que isso é algo que a sociedade brasileira espera do Poder Judiciário, tanto quanto a entrega de uma justa prestação jurisdicional. Muito obrigado. Agradecemos a palestra do professor Gustavo Binemboim. Faço aqui uma correção do sobrenome do professor. E encaminhamos as perguntas ao professor que falou sobre esse tema, que é a comunicação, um tema tão importante que hoje faz parte do planejamento estratégico do nosso tribunal aqui, professor, e faz parte também do planejamento estratégico do próprio Poder Judiciário. E acho que, antes de tudo, também é uma cobrança, um anseio da sociedade que precisa muito dessas informações, e em tempos de lei de transparência, mais ainda. Perguntas podem ser encaminhadas aqui para o professor. Temos aqui uma pergunta. Professor, como é que se conversa com a imprensa que não é séria e que propositadamente deturpa todas as informações? Bom, eu diria, sem concordar com uma ideia generalizante de que toda a imprensa não é séria e deturpa todas as informações, e também sem deixar de concordar que há uma imprensa marrom voltada a produzir distorções, que tanto com a imprensa séria quanto com essa imprensa marrom, que tem, evidentemente, algum poder, tudo isso torna ainda mais premente que o Poder Judiciário se organize, se arme, se estruture para ter uma voz institucional que não se reduza à voz que o juiz profere nos autos. Se a pergunta era no sentido de sugerir que o diálogo com a imprensa é um diálogo vão, porque a imprensa sempre deturpa todas as informações, certamente a pergunta não conta com a minha adesão de que isso deve fazer com que o Judiciário se feche e que não dialogue com a imprensa. Certamente há uma instância séria, uma instância da imprensa, a Analice certamente fez parte desse conjunto de jornalistas sérios, interessados em esclarecer, interessados efetivamente em informar o público, e acho que é nisso que o Judiciário deve apostar. Existe na Constituição, mais do que uma liberdade da imprensa, mais do que uma garantia de liberdade de expressão, um direito difuso da sociedade à informação. E acho que os meios de comunicação devem se pautar pela busca da informação correta, adequada, e o Judiciário deve, enfim, ocupar esse espaço na medida do possível. Para a imprensa irresponsável, certamente eu penso que, salvo os casos de infração penal ou infração civil, que devem ser remediados pelo próprio Poder Judiciário, eu penso que o melhor julgador são os leitores, os ouvintes e os telespectadores. Aqui temos uma pergunta bem pontual, se o senhor sabe de alguma experiência bem-sucedida da relação judiciário-mídia e, caso positivo, como se deu? Quais os pontos que devem ser considerados na construção deste relacionamento? Como evitar as distorções, professor? Bom, eu morei durante alguns anos nos Estados Unidos e certamente os Estados Unidos não são um modelo de mídia democrática. Então, é um exemplo insuspeito em que o Judiciário não conta com uma mídia plural, democrática. Ao contrário, é claramente um ambiente muito povoado por oligopólios do setor de comunicação.
mas eu acho que a cultura da liberdade de expressão é tão arraigada naquele país que os próprios magistrados compreendem que, se não forem eles a tomar a frente e pautar as discussões que certamente virão, eles vão se tornar sempre reféns, reativos a uma opinião previamente publicada. Então, eu me lembro muito claramente das sessões de entrevista coletiva que eram televisionadas com o presidente o Chief Justice, o presidente da Suprema Corte, que eram entrevistas duras, de parte a parte. Mas havia uma presença institucional do Poder Judiciário que estava representado por um discurso bem organizado, bem articulado, em relação a todos os grandes temas de interesse da magistratura, interesse institucional e de interesse da sociedade, evidentemente, né? São muitos projetos que tramitam lá nos Estados Unidos, no Congresso, visando a tosar garantias institucionais da magistratura, algo parecido com a América Latina, e eles nunca vão adiante exatamente por um freio que a sociedade põe, certamente capitaneado nas discussões públicas por um poder judiciário ativo na defesa da sua missão constitucional. Isso não é percebido naquele país como algo que está fora do papel do magistrado. Quer dizer, não há uma crítica de que o magistrado se tornou midiático por isso, porque essa postura está institucionalizada. Quer dizer, é o que se espera da magistratura, que defenda as suas próprias garantias, não como uma defesa corporativa, mas como uma defesa da própria sociedade que, há 230 anos, vive numa democracia assegurada por um país que criou o Judicial Review e que criou, de certa forma, a independência judicial calcada na Constituição. Bem, nós temos aqui mais duas perguntas que eu vou encaminhar ao professor, mas o adiantado da hora tem muita gente que vai pegar voo, então a gente encerra agradecendo mais uma vez ao professor e também seguimos os trabalhos com a palestra de encerramento, que começa imediatamente após esse painel. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigado a você. Muito obrigado.